Pessoal, Sargento Trader aqui, eu espero que vocês estejam bem, que a semana de vocês tenha começado ótima e sejam todos bem-vindos ao mesmo episódio do Trader Tranquilão, que eu tenho que lembrar a vocês que nos dias 3 e 10 de setembro, eu, Sargento Trader, estarei ministrando mais um webinar sobre gestão de risco. Agora, sobre gestão de risco. Não é só sobre gestão de risco financeira, tá? Como também gestão emocional, tá? Porque isso é uma coisa muito importante para que você possa ter a sua consistência no longo prazo. Não adianta você ter uma estratégia maravilhosa, um bom capital para negociar no mercado e até um mindset adequado se você não tiver uma gestão de risco de acordo com seus objetivos como trader. E também eu digo mindset, mas algumas pessoas ainda não conseguiram desenvolver isso. Tá? Então a parte de gestão emocional é importante para que você possa ter os resultados que você quer no mercado. Ok? Então vou deixar o link aqui na descrição para que você que assistiu os dois primeiros webinars e gostou, possa garantir sua vaga de novo. E para você que não assistiu nenhum dos dois, que eu já ministrei com a Take Mil, que é parceira aqui do canal, eu vou estar deixando o link aqui na descrição para que você possa estar assistindo esse. Os outros dois estão gravados também, tá na playlist dos webinars em português no canal do YouTube da TickMill, ok? Depois dá uma olhada lá. Negociação de moedas na prática do dias 3 de julho e dos dias 3 e 10 de julho, ok? Bom, dito isso, vamos para o nosso vídeo de hoje. Eu falei para vocês que a gente está numa pegada mais de day trade agora, tá? Só que eu não expliquei como ser nossas metas. Aliás, eu já expliquei, mas vou lembrar. A nossa meta diária, como esse projeto ele tem uma noção de baixo risco, a gente não vai ficar buscando metas absurdas, tá? Então a gente vai buscar, eu digo absurdas para o volume em conta aqui. A gente vai estar buscando entre 5 dólares, 5 dólares vai ser a nossa meta mínima e 10 dólares vai ser a nossa meta máxima. E aí você deve estar falando, eu não acredito que você está com uma conta de 950 dólares e você vai estar buscando aí por dia 5 dólares, no mínimo 5 dólares e 10 dólares no máximo. Sim, por quê? Porque, como eu comentei com vocês também, a gente tem a ideia de fechar essa temporada com pelo menos 10% de rentabilidade. Vamos supor que a gente consiga fazer 5 dólares todo dia. E a gente vai ter aí, ó, na semana, 25 dólares. Tá? Agora vamos supor que a gente consiga fazer 25 dólares por semana o mês inteiro, que são 4 semanas. Né? Então a gente vai ter aí, ó, 100 dólares. Isso daqui é os 10% de uma conta de 1.000 dólares. Lembrando que a gente está com prejuízo, então a gente vai ter que fazer um pouquinho mais do que isso. A gente vai ter que fazer uns 13, 15% agora. Para suprir o nosso prejuízo, nosso déficit, a gente está operando em déficit, né? E para depois a gente buscar a nossa meta. Então a gente vai ter que fazer um pouquinho mais do que isso aqui. Tá? Agora vamos supor que a gente consiga fazer a nossa meta máxima de 10 dólares todo dia. Tá? A gente vai ter por semana 50 dólares. E no mês a gente vai ter aqui 200 dólares. Ou seja, o ideal seria isso. O ideal seria a gente fechar todo dia com 10 dólares. Só que como o mercado é variável, a gente não tem certeza se a gente vai conseguir fazer isso daqui. Ah, mas são 10 dólares. Mas não deixa de ser difícil de negociar. Tá? Então a gente vai buscar entre 5 dólares, que é a nossa meta mínima, todo dia, e 10 dólares como a nossa meta máxima. Ok? Hoje a gente conseguiu fazer os dois. Como assim os dois? Tá aqui o nosso relatório de hoje, né? E eu vou falar que nem o pessoal da bolsa, nossa nota de corretagem. A gente está aqui com as nossas operações. A gente está diversificando o nosso lote, como vocês podem ver aqui, 0.05, 0.03, 0.02, 0.04. A gente está diversificando, tá? Sim, vocês que operam bolsa, vocês conhecem isso aqui como corretagem e a gente conhece como comissão, tá? A comissão pega nas nossas operações bastante. Hoje a gente pagou 1 dólar e 46 centos de comissão. E acreditem, isso aqui tá barato perto de outras corretoras que eu já operei, que eu não vou citar nome, mas essa corretagem aqui tá ótima. Essas comissões aqui estão ótimas perto de outras que eu já operei, tá?
E é por isso que eu também gosto de operar na TakeMill. Vou deixar o link aqui na descrição, inclusive, caso você queira saber mais da corretora. E aqui tá nossas operações, né? A gente conseguiu chegar em 10 dólares hoje, tá? Isso aqui é o nosso lucro bruto de hoje. A gente conseguiu fazer os 10 dólares. Só que a corretagem, né, ela acabou pegando um pouquinho e a gente teve que... Algumas operações chegavam no nosso alvo, só que não fechavam, porque tinha que compensar o valor da comissão. A operação só fecha quando isso acontece. E tem um pouquinho do spread também, mas o que pega aqui mesmo na TakeMill na operação é a comissão, tá? Não é o spread, é a comissão. E aí o que acontece? A gente conseguiu fazer 10 dólares, só que a gente teve que operar um pouquinho mais para a gente conseguir a nossa meta. Só que a gente não conseguiu, tá? Tanto que a gente teria batido a nossa meta nesse trade aqui, ó, nessa subida aqui, ó, que o dólar canadense deu na frente do franco suíço. Foi engraçado. Hoje foi realmente engraçado. Eu amo quando isso acontece. Eu gosto de operar e dar risada, cara. Não tem coisa melhor do que isso. Porque é o seguinte, eu percebi que o dólar canadense estava em tendência de alta aqui, ó. Eu gosto de operar day trade quando o mercado está em alta, tá? Eu não gosto de ficar operando ou em alta ou em baixa, ou ele tem que ter tendência. Eu não gosto quando ele está lateral. E aí o que acontece? Eu estava esperando aqui o rompimento, né, dessa resistência aqui que ele tinha, tá? E a estratégia é diferente, tá? No day trade. Eu uso sim oferta e demanda ainda, só que eu gosto de filtrar um pouquinho mais com médias móveis. Então eu uso uma média móvel de 21 e outra de 160 só para identificar a tendência. A de 21 é para identificar rompimentos, tá? E pullbacks e outras coisas, para filtrar um pouquinho na tela, tá? E aí hoje foi engraçado por quê? Porque o dólar canadense ele rompeu aqui essa resistência aqui de baixo e essa daqui de cima. E aí, né, eu percebi que ele estava com dificuldade de voltar, ele deixou esse spinning top aqui. Deixou esse spinning top aí. E depois ele subiu de uma vez, porque quando ele fez esse spinning top, eu comprei na hora. Ele fechou esse candle aqui e eu comprei. E aí o mercado ele subiu numa velocidade. Ele subiu tão rápido que não deu nem tempo de fechar a operação. Porque ele chegou no nosso alvo, né? O nosso alvo estava justamente onde está o pavio. Foi exatamente aí o nosso alvo. Só que não fechou porque tem que considerar a comissão, né? E aí a gente acabou não conseguindo bater nossa meta aqui. Eu dei muita risada aqui porque se for, por um pavio, por um pip, 2, 3 pips, a gente não conseguiu bater nossa meta nesse trade aqui. Mas foi tudo certo, a gente continuou operando. A gente perdeu algumas oportunidades aqui. Por exemplo, eu vi esse movimento aqui, esse haramizinho aqui, ó. Eu vi esse harami aqui. Só que um harami justamente numa região de resistência. Só que eu não peguei. Não peguei. E se eu tivesse pegado, a gente teria batido nossa meta aqui. A gente teria pegado 147, 140 pips. Muito menos do que isso, porque a gente está trabalhando com uma relação risco-retorno 1 para 1, 1 para 1,5, 1 para 2. Então aqui eu iria pegar quanto? Menos que isso, 100 pips aqui só. Aqui, ó, o nosso alvo ia estar aqui. E a gente teria batido nossa meta, só que não deu. Eu vi também essa rejeição aqui, eu vi o motivo dessa rejeição, porque hoje teve notícia. Sim, eu olho notícia ainda para operar também day trade, não tem essa de não olhar notícia, porque o que move o preço são as notícias, então tem que olhar, principalmente quem opera day trade. E aí hoje não teve sessão de Londres, porque foi feriado lá no Reino Unido, tá? Então não teve lá tanta volatilidade, né? Mas teve algumas notícias hoje de manhã sobre o euro, né? Expectativas de negócio, avaliação da situação atual na Alemanha, clima de negócio, e tudo foi abaixo da expectativa do mercado. Eu já estava esperando isso, né? Tanto que a gente pegou aqui essa queda aqui do euro, não essa queda toda, tá? A gente pegou essa queda aqui, ó. Toda essa queda aqui a gente pegou, tá? Porque simples. Ele tá em queda, é óbvio. E ele rompeu esse suporte aqui. Rompeu o suporte, fez pullback, a gente entrou. A média móvel cruzou aqui em cima, né? Uma coisa que eu olho também, cruzamento de média e um rompimento de regiões de suporte e resistência. Aí a média cruzou, rompeu o suporte, deu pullback para funilar, né? Para filtrar a nossa operação de venda. A gente teve aqui as notícias
do euro, né? Aliás, da Alemanha, que não foram lá muito boas, né? Então a gente acabou vendendo aí e pegou um bom lucrinho aí. E depois a gente fez outras operações aqui, a gente entrou aqui também, a gente pegou essa queda aqui, ó, porque se a gente for olhar com um pouquinho mais de atenção, a gente tem uma espécie de um movimento de retração aqui, né, uma bandeirinha praticamente. A gente tem aqui, ó, deixa eu traçar direito aqui, pronto. E a gente teve uma tentativa de rompimento dela, tá? A gente teve uma tentativa de rompimento, só que sem sucesso. Aqui, ó. Ele tentou romper hoje, só que sem sucesso, porque o mercado estava indo para baixo. Então, um falso rompimento com uma tendência forte dessa, um falso rompimento altista, com uma tendência forte de queda dessa, e ainda com notícias dessas de impacto da principal economia do euro, né, um falso rompimento desse é fatal para que os vendedores, se os vendedores enxergarem isso daqui, eles vão empurrar o preço e não é pouco. E foi o que aconteceu, eles empurraram realmente o preço e muito até aqui. Desde esse falso rompimento até aqui embaixo, foram 180 pips. Então foi muita coisa, mas a gente pegou só esse movimento aqui de queda. Então hoje foi um dia tranquilo até para operar, né? E aqui foi um pouco de esse movimento doido aí, esse quase rompimento aí do CAD CHF foi porque assim, quando o dólar canadense sobe, se o dólar americano sobe, o dólar canadense sobe também, tá? Eles têm uma correlação porque eles têm laços comerciais muito fortes, praticamente eles estão no mesmo continente, então eles têm uma correlação bem forte. E aí hoje teve uma notícia positiva e negativa para os Estados Unidos. O núcleo de pedidos de bens duráveis mensal de julho foi abaixo das expectativas do mercado, 0,4%. Só que o pedido de bens duráveis mensal foi de 2,1%. Existe uma diferença, tá, entre núcleo e só os pedidos. Existe uma diferença, dá uma procurada, uma estudada depois que você vai ver isso daqui. E aí o que aconteceu? Foi engraçado também porque na mesma que o dólar subiu, ele caiu. Ele não despencou, eu digo, mas a gente tentou pegar essa venda aí, só que ele subiu, a gente estava vendido aqui no euro, foi muito engraçado hoje. Eu gosto de dar risada quando eu opero. Não tem coisa melhor do que você se sentir bem no que você está fazendo. E aí a gente estava vendido aqui no euro, a gente vendeu aqui, ó, porque a gente pegou aqui ainda, né, usando aqui essa retração como referência. A gente fez o pullback, né? O mercado fez o pullback aqui. Ele tentou voltar, não conseguiu. E aí a gente tentou pegar, né? Só que aí foi quando a notícia saiu. E aí teve até um gapzinho quando a notícia saiu. Teve um gapzinho aqui, ó. Teve um gapzinho, não sei se vocês conseguem ver. Mas teve um gapzinho aqui. Foi quando a notícia saiu. A notícia saiu positiva, né? Deu esse engolfo aqui. Na mesma hora que a primeira notícia saiu, né? Essa aqui, ó, acima das expectativas, e logo depois o mercado caiu um pouquinho, deu uma segurada aqui nesse suporte, né? Deu um gapzinho de alta aqui, e aí depois ele acabou subindo, caiu mais um pouco, depois voltou. Se a gente esticar um pouco mais a linha aqui, tocou na linha de novo, e aí depois que ele tocou nessa linha, ele caiu aí, como uma pedra depois, tá? E é isso, o dia foi bem tranquilo hoje, né? O que aconteceu por o euro ter caído assim, desse jeito. O euro já vem caindo já faz um tempo, né? Vocês sabem disso. Só que hoje, o que aconteceu domingo foi o encontro do G7, o Trump ele acabou falando algumas coisas lá, ele falou que se arrependeu de não ter tarifado a China antes, e por ele ter falado isso, as bolsas asiáticas abriram com uma queda monstruosa, a bolsa de Hong Kong abriu com uma queda de 3%, tá? E, bom, nesse encontro do G7 foram discutidas várias coisas. Claro que o debate Brexit, até a questão da Amazônia foi discutida lá. E, enfim, o que teve de importante foi o quê? O Trump, os Estados Unidos, né? Eu busquei coisas que envolviam termos comerciais, acordos bilaterais, coisas do tipo. Porque se for para ficar vendo coisa que já está na mídia, Brexit, essas coisas, a gente não tem análise fundamentalista. Então, o que teve de para observar lá foi o seguinte: Estados Unidos e Japão fizeram um pré-acordo comercial bilateral. O Japão fazendo acordo bilateral desde o ano passado.
Olha que o Japão ele é conhecido por não ter muito essa prática, mas o mundo está mudando e até o Japão está cedendo a isso daí. E aí o que aconteceu? Teve um acordo, né? Os Estados Unidos vão ter uma agricultura mais presente no setor japonês e teve também algumas coisas discutidas relacionadas ao setor automobilístico do Japão. Pros, veículos japoneses para os Estados Unidos, enfim, menos redução de tarifas, corte de tarifas, isso e aquilo, exportação de produtos agrícolas dos Estados Unidos para o Japão e etc. Foi basicamente isso que foi discutido. Ainda falta costurar algumas coisas nesse acordo, mas isso foi discutido lá. E também teve o fato do Trump ter falado que está retomando as negociações com a China. Só que eu duvido que isso seja. Não me convenceu, porque foi o mesmo Donald Trump que na semana passada mesmo, falou que não estava pronto ainda com uma conversa com a China. Então, assim, ele deve ter falado isso para colocar panos quentes no mercado, né? Porque todo mundo está perguntando disso, então eu acho que ele falou isso só para colocar panos quentes. Então, por conta disso também, o dólar acabou subindo e algumas economias, algumas bolsas começaram a reagir positivamente depois que ele falou isso. Só que por ele ter falado que ele se arrependeu de não ter tarifado a China antes, dá a impressão que ele ainda sente vontade de tarifar. E ele vai tarifar, até porque a China já anunciou retaliações, né, algumas retaliações, ameaças de retaliações. E o Trump é o Trump, né, ele não vai ficar olhando isso daí. Enfim, tirando isso, hoje foi um dia tranquilo para operar. A gente conseguiu bater a nossa meta mínima de operação, né? A gente fechou com 5 dólares e 81 centos hoje. Tá aqui, como fala o pessoal da bolsa, a nossa nota de corretagem. A gente conseguiu fazer aqui 10 dólares, só que a nossa comissão, a gente teve a comissão que foi de 1 dólar e 46 centos, então a gente teve que ficar um pouquinho mais no mercado. A gente tem um limite de operações, a gente colocou um limite de 10 operações por dia. A gente acabou fazendo uma aqui, uma a mais, por falta de atenção. E teimosia também. E a gente acabou aqui fechando com 5 dólares e 81 centos. Mas tá tudo tranquilo. Nosso Profit Factor aqui tá acima de 2, que é ótimo. Eu não ligo muito para esse negócio de operações certas e erradas. Eu não ligo para isso, porque eu tenho o costume de ganhar muito quando eu acerto e perder pouco quando eu erro. Então é isso que me importa. Foi isso que eu aprendi nos meus coaches com gestores de fundo, tanto do Brasil quanto fora. Então, o nosso lucro maior aqui foi de 5 dólares e 18 centos, o menor lucro foi de 1 dólar e 62 centos, aliás, o maior prejuízo foi de 1 dólar e 62 centos, nosso menor lucro foi de 2 dólares e 11 centos e a nossa menor perda foi de 79 centavos. Então, a gente está bem, né? Hoje foi um dia muito bom para operar. Amanhã eu espero que seja um dia bom também, porque hoje não teve sessão de Londres, né? Mas amanhã vai ter. E amanhã tem algumas. Já pela manhã tem uma notícia sobre o PIB da Alemanha. E a gente tem que tomar cuidado porque a projeção para esse PIB é negativa. É que teve uma reduzida. Eu vou até mostrar aqui para vocês aqui, ó. O PIB alemão vai mostrar amanhã. A expectativa é que tenha fechado em 0,4%. Só que o trimestral, que é o mais pesado, que é o que as pessoas olham, está negativo. Então a prévia é que ele seja menos 0,1%. Se for abaixo disso, a gente tem que tomar cuidado com muitas notícias negativas, porque o Banco Central da Alemanha e a União Europeia, o Banco Central Europeu, já anunciaram que estímulos serão feitos para que a economia comece a voltar ao seu estágio normal. Porque o Banco Central ele não fica olhando esses dados e fica sentado esperando a crise chegar. Como foi aqui no Brasil. Se eu não me engano, no caso, foi no ano passado ou no ano retrasado, o Banco Central do Brasil injetou 50 bilhões na economia. Tá? E aqui é basicamente o que os europeus estão tentando fazer. Nessa proposta de estímulos da economia, eles estão pensando em 50 bilhões, como eu comentei com vocês no vídeo passado, de euros, a compra de alguns ativos e aquele processo de redução gradual de taxa de juros. Eles já anunciaram que ela vai ficar negativa praticamente, então talvez já na próxima decisão sobre taxa de juros a gente já veja uma taxa de juros negativa na zona do euro, fora outras coisas aí. Então a gente tem que tomar cuidado, porque quando a gente vê muitas notícias negativas no mercado, existe uma teoria que quando está tudo ruim você tem que comprar e quando está tudo muito bom você tem que vender.
Eu não sei se vocês lembram, mas eu falei a mesma coisa para vocês com relação ao petróleo WTI. Eu falei isso lá atrás e eu falei, pessoal, fiquem atentos com esse ciclo de notícias positivas do petróleo, porque quando isso acontece, o mercado, quando ele fica rompendo recorde atrás de recorde, ele não tem resistência, ele precisa dar uma pausa, etc., para depois continuar o movimento dele. Depois que eu falei isso, dias depois o petróleo WTI despencou. Né? Então, aqui no caso do euro, a gente tem que ter cautela com isso. São muitas notícias negativas, ou seja, o euro está ficando muito barato de negociar, tá? Porque quanto mais pessimismo ele tiver, mais barata a moeda vai ficando, tá? Então, isso acaba sendo até uma oportunidade para a demanda aumentar, tá? Então, mas por enquanto a gente está vendo aqui que o sentimento, só pelo gráfico a gente vê que o pessimismo ainda persiste, né? O euro continua perdendo suportes, só que vamos ter cautela aí, não vamos ficar acreditando que o euro vai cair eternamente, porque de repente o Banco Central pode falar alguma coisa aí, fazer a moeda europeia dar uma disparada. E não é isso que a gente quer, a gente vender e ver ser estopado por conta de falta de atenção, ok? Então é isso, amanhã a gente vai manter as nossas operações de day trade. E é isso, o vídeo de hoje é esse. Eu espero que a semana de vocês tenha sido ótima. Link do nosso site eu vou deixar aqui na descrição. Se você quiser, se você está chegando agora no mercado e quer estar procurando por um curso para que você possa se qualificar de uma forma organizada, com um plano de estudo bonitinho, a gente tem o nosso curso aqui. É só você dar uma olhada no nosso site, tá? O curso totalmente online, você pode fazer da sua casa. Nossas redes sociais, Instagram, Facebook, está aqui na descrição também. E a corretora que a gente usa aqui é a TakeMill. Caso você já está com confiança para negociar, eu aconselho que você dê uma olhada na TakeMill, que é uma corretora em termos de regulamentação muito boa. E eu sou um cara relativamente muito chato com corretora e a TakeMill passou totalmente no meu filtro. Então eu recomendo que vocês deem uma olhada. O link está aqui na descrição também. E do webinar dos dias 3 e 10 de setembro também, o link está aqui na descrição, ok? Bom, dito isso, eu espero vocês na sexta-feira para a gente ter a nossa resolução da semana. E é isso. Fui!